Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1. Pastor que gosta, né, de Gênesis 1 e 2. Hoje nós vamos começar por aí. Gênesis 1, do 1 ao 3. Acharam aí? Vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí, se nós continuarmos lendo, em tudo, disse Deus: haja isso ou aquilo. O que eu quero frisar aqui é que no início do mundo houve uma palavra de Deus sendo liberada. Então começou o início com a palavra de Deus. Agora você vai para Hebreus 1. Obrigada. Hebreus 1. Nós vamos ler lá. Acharam aí? Hebreus 1. Hebreus 1, o verso 3. 3 diz assim: e ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então nós lemos em Gênesis que o mundo começou com a palavra. E aqui em Hebreus nós lemos que todas as coisas continuam sendo sustentadas pela palavra. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é uma palavra que se eu lendo hoje, sustentando, quando eu chegar amanhã que eu ler de novo, sustentando, então todos os dias, o mundo continua sendo sustentado pela palavra de Deus. O que eu quis colocando esses dois versículos? Que no início começou com a palavra e continua sendo sustentado pela palavra. E o que eu quero que nós venhamos estudar um pouquinho hoje é em nossas palavras. Se o mundo começou com a palavra de Deus e está sendo sustentado por essa palavra até hoje, através de Cristo, que aqui em Hebreus fala de Cristo, qual a importância que tem as minhas palavras? Se a palavra de Deus tem importância, qual a importância das minhas palavras? Então você vai para Provérbios 18, para nós entendermos a importância que tem o que nós falamos. Assim como Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ó a importância que tem as nossas palavras. Ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte. E eu quero fazer uma coisa. Eu quero que você repete comigo. O que eu falar, eu quero que você fale após mim. Pode ser? Vamos fazer isso? Eu sei que está de máscara, é ruim, mas fala um pouquinho alto para me ouvir. Fala assim: amor, graça, paixão, amizade, beleza, né, Caio? Quando nós falamos sobre palavras que nós pronunciamos, quando se fala em morte e vida, não é da forma como vocês fizeram,
eu pedi, vocês repetiram. Isso é repetição. Quando nós falamos o que sai da nossa boca, a importância do que sai da nossa boca, não é dessa maneira. De eu ler um versículo e sair repetindo, de eu falar algo e sair repetindo. Não, o que vocês fizeram é repetição. O que eu quero que nós venhamos estudar hoje é confessar a palavra. É o que eu falo, o que eu confesso, só que é algo que sai de dentro do meu coração. É algo que eu creio para poder falar. É algo que, quando eu libero, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que vai atingir e o que vai acontecer através das minhas palavras. Não é repetição, eu não posso ler a Bíblia ou ouvir uma mensagem e simplesmente sair repetindo como eu pedi para você fazer. Quando a Bíblia fala para confessar a palavra, tem uma palavrinha, eu sempre estudei sobre isso, sobre a palavra, sobre confessar, mas tem uma palavrinha que significa confessar, que é fazer uma declaração, é um anúncio. Quando eu estou confessando algo, eu estou anunciando algo, eu estou fazendo uma declaração, eu estou proclamando oficialmente aquilo. E uma palavrinha que eu achei bem interessante, que é um decreto. Quando eu confesso, eu estou fazendo um decreto. Eu estou falando algo em que realmente é aquilo que eu acredito. E em Mateus 11, 22, tem uma história que Jesus, é Marcos 11, 22. Em Marcos 11, 22, Jesus está falando com os discípulos. E ele fala de fé com os discípulos nesse texto. E nós vamos ler o 23 e o 24. 11, 23 e 24. Está dando para ouvir bem? Dá para ouvir aí, Paulo? Dá para ouvir aí, Darlene? Então tá bom. Marcos 11, 23. Vamos ler. Porque, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim conosco. Quando eu proclamo algo, quando eu falo algo da palavra de Deus, eu preciso crer. Primeiro precisa sair de dentro do meu coração. Porque senão torna aquilo que eu fiz vocês fazerem, repetir o que eu falei. E uma repetição da palavra, da forma como eu falei, eu só estou repetindo. Vocês nem pensaram para falar, só ouviram o que eu disse e repetiram. Isso não traz resultado. Não funciona dessa maneira com a palavra do Senhor. Primeiro aqui, Jesus fala, se você falar com o monte, lança ao mar e não duvidar no seu coração. Então a fé no coração precisa ser expressada com palavras. Aquilo que eu ouço do Senhor precisa entrar no meu coração, eu preciso crer nelas, aí eu preciso confessar. Só que eu preciso falar, porque o que sai do coração, sendo bom ou sendo ruim, se saiu do coração é intenso, é verdadeiro e é real. Se saiu do coração o que eu falei, pode ser bom, pode ser ruim. É verdadeiro, é real e realmente sai, o que sai lá do fundo, sai com verdades. E a palavra de Deus, ela precisa entrar no nosso coração e sair dessa maneira. Ao abrir os meus lábios e falar algo, precisa sair dessa forma. Do meu coração, porque aí vai estar sendo algo verdadeiro, aí vai estar sendo algo real.
que eu vou estar falando porque eu acredito. Eu vou estar liberando porque eu creio. Então, nesse versículo que nós lemos, a fé no coração, junto com a confissão dela, tem um poder fantástico. Assim será feito. Vou falar de novo. A fé no coração, junto com a confissão, junto com as palavras que saem da minha boca, ela tem um poder fantástico, vai se realizar. Que é o que Jesus falou aqui: se fizerem dessa forma, será feito convosco. Vai acontecer se você fizer dessa forma. E o que nós temos visto muito é nós falarmos, é repetirmos, é falar eu aprendi, eu ouvi, estou falando. E tem uma coisa, o diabo sabe que se ele deixar nós falarmos dessa forma, vai acontecer. Porque ele conhece Deus. Ele conhece a palavra, ele sabe o que está escrito na palavra, ele conhece, às vezes melhor do que nós. E ele sabe que se ele deixar, vai acontecer. Então, o que o diabo tem feito nesses dias? Roubado a palavra dessa maneira dos nossos corações. O que nós temos sido ministrado a cada dia tem sido coisas, palavras fantásticas de quem nós somos, do que nós podemos fazer em Cristo, do que eu posso fazer com Cristo em mim. Só que muitas vezes ela pode não funcionar, não é que ela não tem poder, é que eu não estou deixando entrar dentro do coração e liberando aquilo de uma forma que se torne real e verdadeiro. Às vezes eu posso ouvir algo fantástico, sobrenatural, só que ao sair da porta para fora, aquilo é como se voasse. Eu já nem lembro mais, eu já nem falo mais, eu nem repito mais. O diabo conseguiu roubar algo do nosso coração. E por isso ela não vai criar raiz, ela não vai funcionar. Tem um versículo lá que fala, eu criei, Paulo falando, por isso falei. Acho que foi Paulo. Foi, né? Foi. Eu criei, por isso falei. Por isso que fala, a boca fala do que está cheio o coração. E se a palavra tem o poder de trazer morte ou vida, o que temos liberado? O que tem saído dela? Porque a morte, às vezes, quando sai dos nossos lábios, também sai do coração. Às vezes a gente está com raiva e solta mesmo no fundo do coração. Fundo da alma, como a gente fala às vezes. E ela também funciona. Se funciona por um lado, também funciona para outro. E o que nós não queremos é liberar palavras de morte, palavras que não vão edificar, que não vão acrescentar no nosso coração. E qual é a palavra que não acrescenta? A palavra que não está alinhada com o que Cristo falou, com o que Cristo disse. Por isso é a briga de nós entendermos as coisas de verdade. Né? Por isso é essa briga de nós ouvirmos e não conseguirmos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fomos ministrados. Que às vezes no culto falou de uma maneira poderosa no nosso coração, só que durante a semana isso se perde. Como a parábola da semente, né, do semeador. Acaba se perdendo. E eu tenho visto que o diabo tem feito muito isso. Porque ele pode não nos tirar daqui, mas ele consegue, se ele conseguir fazer com que a palavra não entre dentro do nosso coração, não vai produzir resultado. Então eu preciso me preocupar e orar e falar, Senhor, que tudo aquilo que eu ouço, que eu tenho ouvido do Senhor para a minha vida, venha entrar dentro de mim. Eu venha realmente entender, compreender no meu coração a importância disso e venha encher os meus lábios com isso.
Venha declarar isso a cada dia. Venha falar isso a cada dia. Vai lá para Hebreus 3. Algo fantástico aqui nesse versículo de Hebreus 3. Falando disso, de palavra, de confissão. Hebreus 3:1. Abriram aí? Vamos ler. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vou ler de novo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O apóstolo, o que quer dizer apóstolo? É enviado. E o que quer dizer, o que fazia o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele tinha autorização para administrar e executar tudo que vinha do Senhor, tudo que vinha de Deus. Tanto que lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote é o que entrava no Santo dos Santos. É o que chegava diante de Deus, apresentava as causas. E aqui fala que tanto o apóstolo como o sumo sacerdote, Jesus, da nossa confissão. Por que isso está escrito dessa forma? Ele foi enviado, Jesus, e ele tem total autorização. Ou melhor, ele se tornou tudo aquilo que nós precisaríamos. Então eu posso confessar, eu estou confessando Jesus. Eu estou confessando porque Ele é o meu sumo sacerdote. Ele dá a palavra, pode falar que eu assumo, assina embaixo. Ele fez tudo acontecer através dele ter sido enviado, como diz aqui o apóstolo, e o sumo sacerdote. Ele tomou o nosso lugar, ele fez tudo como nós temos ouvido e lido sobre ele. E nesse ponto aqui, ele é o sacerdote da nossa confissão, o sumo sacerdote. Eu posso confessar a palavra, que ele está junto comigo. Eu posso falar a palavra, eu posso declarar o que for que estiver dentro da palavra, que o Senhor Jesus está junto comigo. E ainda mais junto comigo ainda, nós vamos ver mais embaixo. Que é o que eu quero colocar para nós pensarmos um pouco dentro disso, do que eu falo, do que sai dos meus lábios. Vai aí para Efésios 2:22. Efésios 2:22. Abra aí. Efésios 2:22 diz assim. Cadê? No qual também nós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra agora? Falando de habitação de Deus no Espírito. Essa palavra habitação aqui, ela quer dizer moné, que significa morada permanente, habitação e lar. Quer dizer, morada permanente. O que o Espírito Santo fez? Veio fazer morada permanente dentro de nós. Então, o que nós portamos, ou o que está dentro de nós, é alguém fantástico. É alguém extraordinário. É o Espírito Santo. E nós temos ouvido muito, o pastor Ricardo, o pastor Cleito falou também, eu acho que no domingo, esses dias, que aonde Jesus chega, ou melhor, aonde eu chego, chega Jesus, chega Cristo. Temos ouvido muito isso aqui.
Quando você pega as suas mãos e você coloca sobre alguém para orar, para ministrar, é Cristo fazendo junto. E eu olhando sobre palavras, sobre liberar a palavra, sobre Cristo estar dentro de mim, e eu pensei numa coisa, porque diz lá em João que no início, o verbo, a palavra estava com Deus, era Deus, falando de Jesus. E nós sabemos que lá em Gênesis, onde nós lemos o Espírito Santo, ali era a palavra, quando Deus falou, o Jesus, que é a palavra, foi liberado e o Espírito fez acontecer. E nós vemos que essa palavra está dentro de nós. Então, quando eu falo que quando eu chego, Jesus chega, eu posso dizer, quando eu falo, Ele também fala. Quando eu libero uma palavra, gente, é um negócio tão fantástico isso. Ele é a palavra, certo? Certo? Jesus é a palavra. Ele está dentro de mim. Então, Ele é a palavra dele, Ele. Então, quando eu libero, Ele fala, Ele que faz, Ele que é a palavra. Quando eu abro a minha boca para confessar o que diz nas Escrituras, o que Deus diz, eu estou liberando Cristo. Aí eu pergunto para você, tem como não acontecer? Por isso que Jesus lá em Marcos que nós lemos fala, se você crer no seu coração e você abrir a sua boca e falar, assim será feito. Porque é dele que eu estou falando, é dele que eu estou liberando, é a palavra dele, é ele que está saindo de mim. Eu preciso, em primeiro lugar, crer no coração e confessar dessa maneira como nós falamos no começo. Fazer uma declaração, fazer um decreto. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, e é assim que eu vou viver. É dessa forma que sai dos meus lábios, você é curado e é curado. É dessa forma que eu creio, é dessa maneira que eu vou viver. Como diz a canção que a gente estava cantando agora há pouco. Eu não vou sair daqui. Não tem que me tirar daqui. É um lugar em Deus onde as coisas funcionam, onde as coisas acontecem. Só que, como eu falei, tem como ser para bênção, como para maldição. E às vezes nossos lábios estão dizendo as duas coisas. Às vezes uma hora sai bênção, outra hora sai maldição. Depende do dia, do momento, da hora. Depende da circunstância, que é o que eu acredito que nós temos que fazer todos os dias ao amanhecer. Quem me governa hoje é o céu, através do Espírito Santo, com aquilo que Deus tem para mim, ou é a terra, com as circunstâncias que virão? Quem vai me governar hoje? Porque se dos nossos lábios sair as duas coisas, não vai acontecer nada. Ou melhor, vai piorar. Eu preciso olhar para dentro de mim, pegar o que o Senhor tem ministrado e falar, Deus me ajuda a colocar dentro do meu coração. Eu preciso crer nisso que eu estou ouvindo. Eu preciso crer ao ponto dos meus lábios não conseguir ficar fechado e eu falar aquilo que o Senhor tem me dito, ministrado ao meu coração. Que é dessa maneira que eu quero crer, é dessa maneira que eu quero falar. Porque Ele está em mim, vive em mim, Ele é a palavra. Então, quando eu falo, eu estou liberando Jesus. A palavra, Cristo. E não tem como ela não funcionar. A menos que eu esteja repetindo o que está sendo falado. Repetindo por repetir. Não sai daqui. Porque tudo que sai do coração, como eu falei, é intenso, é real e é verdadeiro.
Quando sai do meu coração algo que Deus me disse, que sai de dentro de mim, não tem como não acontecer. E o que Deus quer fazer conosco nesse tempo é que nós venhamos abrir os nossos lábios aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, e nós falarmos o que está dentro do nosso coração. Cristo vindo para fora através das nossas palavras. Cristo vindo para fora e alcançando as pessoas através das nossas palavras. Aí, quando nós começamos a confessar, o início é tudo muito legal. Às vezes passa um tempo, quando a gente vê que não acontece do jeito que nós estamos confessando, a intensidade diminui um pouco, parece que vai, até a incredulidade entrar e a gente para de falar. Aí a gente começa a falar assim: Deus sabe de todas as coisas. Realmente, Deus sabe todas as coisas, é uma palavra real e verdadeira. Só que às vezes sai do nosso lábio, Deus sabe de todas as coisas, como uma forma assim: eu não sei mais o que falar, então vamos dizer, Deus sabe de todas as coisas. E não é dessa forma. Que Ele sabe, mas não é dessa forma que tem que sair dos nossos lábios as palavras. Ele sabe, mas eu sei o que Ele tem para mim, é isso que eu vou confessar. Mas não é o que eu estou vendo na minha frente, mas é isso que eu vou confessar. Como a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, vocês conhecem bem a história, e ela só pensou, falou: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Não precisa ele nem falar. Só eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela foi nesse objetivo. Algo brotou no coração dela quando ela ouviu falar de Jesus. Algo encheu o coração dela quando ela ouviu falar de Jesus. E quantas vezes nós ouvimos, estamos ouvindo a cada momento, cada tempo, falar de Jesus. De quem Ele é, do que Ele fez, de quem nós somos. Isso precisa entrar dentro do nosso coração de uma maneira que venha incomodar-nos por dentro. Porque é algo que nós podemos e temos condições de viver, o que Cristo tem nos ministrado. Porque é Ele, é dEle, é por Ele, é para Ele, tudo é dEle. Os meus lábios é para Ele. Para louvá-lo, para liberar palavras, mesmo, como eu falei, mesmo se eu não estiver vendo daquela forma, enxergando daquela forma. Mas eu preciso continuar falando, não deixar que a incredulidade entre dentro do nosso coração. Ao ponto de parar de confessar, ao ponto de parar de declarar e parar de agradecer muitas vezes. Confessamos tanto, não aconteceu, a gente para e deixa, esquece. Não, a palavra do Senhor, ela é viva e ela funciona. Ela precisa estar no meu coração e sair para fora através dos meus lábios. Aí a gente fala assim, mas aí entra numa repetição. Eu sou falar sempre, todo dia, declarar a mesma coisa. É como se eu obrigasse Deus a fazer. Não tem como obrigar Deus a fazer, Ele já fez. Quando eu confesso, e não é uma repetição, mas a confissão diária daquilo que eu acredito, daquilo que eu estou determinando e declarando ao Senhor, eu não estou dizendo, Deus, o Senhor tem que fazer porque eu estou falando, não. A repetição, a confissão é para que dentro de mim, eu acredite naquilo que eu estou falando. Não é Deus. Eu não mudo Deus nas minhas confissões. Não mudo. Ele já fez, não tem o que fazer mais. Ele fez. Então, quando eu começo a declarar aquilo, a verdade, a palavra sobre a situação, ou sobre a minha vida, ou sobre a família, o que quer que seja, eu começo a confessar essa verdade, essas declarações, eu estou confessando ao ponto de encher o meu coração da fé que eu preciso para que se realize. Porque em Deus já está feito, sou eu que tenho que fazer, é para mim mesmo, não é para Deus, é para mim.
Só que o fantástico dessa história é que eu não faço sozinho. Ele está dentro de mim. O Espírito está em mim, me ajudando. Então, eu não estou confessando algo sozinho. Eu quero que nós venhamos pensar dessa forma. As palavras que saem da minha boca, é Cristo falando. Porque é Ele que eu estou liberando. É dele que eu estou falando. Aí é Cristo falando quando eu falo. Que Deus venha nos ajudar a ver as palavras dessa maneira. Não como, olha, falou, pastor, eu não estou falando muito não, viu? Tem hora que eu confesso mais algo negativo do que a palavra. Não é para condenação, é para que nós venhamos focar os nossos olhos em Cristo e falar, Senhor, eu quero confessar Tua palavra, que ela entre e encha o meu coração a cada momento que eu estiver lendo, que eu estiver estudando, que eu estiver ouvindo, que eu estiver nos cultos e o Senhor ministrando, seja onde for, que eu estiver na minha casa meditando nessa palavra, que ela entre dentro de mim, ela faça morada dentro de mim como o Senhor mora aqui. E ela cresça dentro de mim e eu fale dela, eu declare ela. Tá difícil, mas o Senhor está comigo. O Senhor é a cura. Aí diz lá em Marcos, isso será feito. Dessa maneira vai acontecer. Dentro de mim tem alguém extraordinário. Então o que vai me governar é Ele, e não o que está fora de mim. Quem tem que me governar é quem está aqui dentro. Cristo. E não o que está aqui fora. Porque se for o que está aqui fora, nós estamos perdidos. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, a gente amanhece sorrindo, é maravilhoso, dali a pouco a gente já não está bem, mais legal, porque chegou notícias ruins. Essa precisa ser a nossa oração, como tem sido a minha. Senhor, a sua palavra é verdadeira, mesmo que eu não esteja vendo. A sua palavra é real, mesmo que saia fora do meu controle, do que eu acho que deveria ser feito. A sua palavra é real. E ela funciona, e eu vou continuar declarando ela até acontecer. Porque o erro não está no Senhor, não está em ti, o erro está em mim. E às vezes eu falo isso, falo, Deus, me perdoa, porque o erro não está no Senhor. O erro está em mim, eu não alcancei a fé que eu precisava, essa declaração que venha do coração que eu precisava para que isso fosse realizado. Mas eu vou chegar lá, eu falo, tenha paciência, eu chego lá. Eu vou alcançar. O que sai dos nossos lábios, alinhado com a palavra de Deus, é Cristo falando através de nós. É Cristo falando através de mim e de você. Em nome de Jesus, que se cale as vozes da incredulidade dentro de nós. Que se cale as vozes de medo, de dúvida dentro de nós. E que a voz que grite aqui dentro seja a voz do Espírito. Aí quando sair dos meus lábios vai sair o Espírito, Cristo. Vai alcançar quem estiver ouvindo, principalmente o meu ouvido, que é o que está mais perto. Vai me alcançar também. Saiu aqui dentro, eu estou ouvindo e declarando, e vai crescendo dentro de mim até se tornar real. Amém? Você pode fechar os seus olhos um pouquinho. Nós vamos olhar para dentro de nós
se preciso for, pedir perdão ao Senhor por palavras que liberamos que não deveríamos ter liberado. Que nós venhamos olhar, nós sabemos o que temos liberado. Não como uma condenação, não. O Senhor está nos ensinando. Ele não está falando para que nós íamos nos envergonhar por ter falado talvez algo que não deveria, ter liberado palavras que não deveria. Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo junto conosco, Ele nos ajuda. E se preciso for, eu pedir perdão, você pedir perdão ao Senhor, Deus me perdoe, porque dos meus lábios tem saído palavra de morte às vezes. E que o Senhor me ajude, que esse entendimento possa entrar dentro do meu coração, do nosso coração, e nós venhamos realmente entender no nosso íntimo, que as palavras que precisam sair dos nossos lábios é Cristo. É uma palavra ligada junto com a conexão com a palavra do Senhor e não diferente. Que o nosso coração se encha dessa palavra a cada dia, para que nós venhamos verdadeiramente liberar Cristo através dos nossos lábios, seja em circunstância boa, seja em circunstâncias ruins, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja no momento onde está tudo bem, seja no momento onde está tudo ruim. Que os nossos lábios, nossas palavras sejam de vida o tempo todo, porque Cristo está e mora, é algo permanente dentro de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode orar ao Senhor. Você pode abrir os seus lábios e dizer: eu quero ser mais cheio da Tua palavra. Senhor, a cada momento que eu ler, que eu orar, a Tua palavra encha o meu coração. Em nome de Jesus. Oh, amado Espírito. Aleluia, Jesus. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Eu sou todo teu. Jogo em seus olhos, vês eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Você pode ficar em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou, aleluia. Xandaria mamatsuri andirianda ramamaie. Jesus, Jesus, Jesus. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode apaixonar, eu me apaixonar. Queimou todos os amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, em nome de Jesus, pode vir queimar, nos encher mais de ti. Oh, Jesus, eu ainda tenho lenha. Sim, Senhor Jesus, em nome de Jesus, queridos. Que o Senhor possa fazer como Isaías conosco nessa noite. Ele voou com uma tenaz e tocou os lábios daquele profeta. E quando ele tocou os lábios daquele profeta, os lábios dele passou a confessar a palavra do Senhor. Porque Isaías já era um profeta. Quando o Senhor purificou os lábios de Isaías, não é porque Isaías falava palavrão, não é porque Isaías falava coisas ruins. Ele já era profeta, escolhido do Senhor, já profetizava. Quando o Senhor tocou os lábios dele, era para ele profetizar o que vinha do Senhor e não o que estava acontecendo naquela época, a situação do povo.
e foi tocado em seus lábios e Deus purificou. Ele passou a falar coisas ligadas ao céu e não mais à terra. Ele passou a ouvir ao Senhor e trazer as mensagens do Senhor ao povo. Que o Senhor faça isso conosco, faça isso comigo, toque os meus lábios e purifique os meus lábios, para que eu possa falar o que vem do céu, para que eu possa transmitir o que vem do Senhor e não o que eu estou vendo na terra, e não somente o que está acontecendo na terra, mas o que acontece no céu, o que Deus tem para cada um de nós. E você levanta as suas mãos se você quiser e fala isso: Senhor, toca os meus lábios como tu fizeste com Isaías. Purifica os meus lábios, Senhor. Purifica os meus lábios, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero falar o que vem de Ti. Eu quero falar o que vem dos céus. A toda manhã. Seja qualquer coisa que chegar ao meu ouvido, que eu escute mais os céus do que a terra. Que eu fale mais do céu do que na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir, pode purificar, Senhor. Em nome de Jesus. Pode vir queimar, pode vir queimar. Responsáveis, a chama